meus irmãos, vamos dar continuidade aqui aos esclarecimentos que eu me faço na obrigação de fazer. Tem muita gente perguntando e a ideia do canal é justamente trazer esclarecimento. Então vamos deixar umas coisas mais claras e sem tanta mistificação. As pessoas fantasiam umas coisas desnecessariamente. Muita gente me perguntando sobre essa situação da pessoa estar se desenvolvendo e as entidades depois de um tempo se afastam e vêm outras. É necessário que o médium entenda que no começo dele, no engatinhar dele no desenvolvimento espiritual, ele é acompanhado de entidades que têm a mesma carência em termos de desenvolvimento mediúnico. Mas a entidade já tem liberdade de vir incorporar para ajudar alguém. Ela não tem mais evolução? Pode ter como espírito, mas não no trabalho junto à carne. Então essas entidades elas também estão se acostumando com a matéria. Então normalmente são entidades que vêm para desenvolver o médium e se desenvolver nessa situação de incorporação. E quando o médium já tem mais tarimba, vai se sentindo mais à vontade, ficando mais firme, acontece a troca por uma entidade normalmente mais evoluída ou pelo menos com mais desenvoltura de trabalhar com a matéria, para na frente muitas vezes haver uma nova troca e ficar a entidade que vai ficar em definitivo com esse médium até o final dos seus tempos de trabalho mediúnico. Isso é mais natural e mais corriqueiro do que parece. É que às vezes o médium, não, sempre trabalhei com o mesmo caboclo. A verdade é que muitas vezes o médium não se percebe trocando de entidade, mas isso acontece. É natural e isso faz parte do desenvolvimento. Não é para o médium se sentir abandonado pelaquela entidade, não é para o médium se sentir incompetente, não é isso. É natural a entidade trocar. Tanto caboclo quanto preto velho, é normal. Não é nada problemático ou que acusa algum erro de conduta do médium ou da entidade. É da natureza do desenvolvimento. As pessoas também têm perguntado sobre como a Umbanda que seguimos ela é mais simplista no que diz respeito à imagem, à utilização de guias, usar utensílios de vela, essas coisas dentro do terreiro. Vieram me perguntar sobre o uso de apetrechos, de utensílios, que as entidades possam vir a utilizar dentro da escola da vida. Gente, os caboclos, eles praticamente só usam fumígeno. Eles não pedem nada mais que isso para o seu trabalho. E os médicos começam a usar fumígeno a partir da necessidade da sua própria entidade, tá? Não é uma taxação assim, o médium foi para terreiro, eu tenho que obrigar ele a fumar charuto. Não é isso. Quando a entidade dele sentir necessária, ou a entidade do dirigente perceber que está havendo a necessidade de ele usar o tabaco, aí essa coisa acontece. O médium de segundo grau, o médium banco, ele já tem liberdade de usar fumígeno com a permissão do dirigente. Por que tem essa coisa de permissão? O dirigente vai mandar na necessidade da entidade usar o tabaco? Não, mas é que tem médium que se deslumbra e acha que por já poder caminhar sozinho na gira, ele sendo um médium de segundo grau, ele já acha que tem que fumar, tem que fazer aquilo, e não é isso. É na necessidade da entidade, quando ela começa a usar o médium para trabalhar espiritualmente num modo de descarga, uma série de questões de condução de energia na casa, é que ela vai precisar do tabaco. O uso do fumígeno é para descondensação de energia negativa, não é para ficar bonito, não é para ilustrar alguma coisa para o ego ou para a vaidade do ego. Então, é quando há necessidade. Tem pessoas que estão no quinto, no sexto grau e não usam. Mas se a entidade dela não quer, é um maior desgaste para o médium? O fumígeno facilita, é um facilitador, mas não é fundamental. Como já falei aqui em outros vídeos, fundamental é a fé e a entrega do médium. Em relação a
essa coisa de apetrecho, é muito importante o médium ter a condição e o equilíbrio de quando ele vai para o 5º grau, quando ele se torna baré dentro da casa, e ele vai ser liberado para dar consulta com o seu preto velho, com o seu Exu, sua bobogeira, o seu cigano, ele ter o equilíbrio de buscar junto à sua entidade o que ela necessita para trabalho. Ah, como assim? Gente, não adianta a pessoa, domingo, a entidade do Jefferson me passou para Abaré. Não adianta ele, na segunda-feira, ele ir no Mercadão de Madureira, comprar uma bengala para o preto velho dele, comprar uma toalha e mandar bordar o nome da entidade. Não é assim que a coisa se sucede. Ele tem que trabalhar com a entidade e deixar ela fluir. Ela pediu o que ela precisa. Tem preto velho que vai trabalhar junto com bebida de café. Tem outros que vão querer beber vinho. Tem outros que vão beber cachaça. Meu preto velho tem ligação com o povo do Oriente, uma ancestralidade árabe. Ele bebe chá de hortelã. Se eu fosse seguir o que todo mundo faz, fui promovido para Baré. Eu ia chegar na sessão de consulta e trazer para o pai Matias vinho, café, cachaça, e não ia ser nada disso. Então tem que deixar a entidade pedir, mostrar o que ela precisa. Todo preto velho, gente, precisa de cajado? Óbvio que não. Isso tem a ver com o fundamento dele. Meu preto velho não usa toalha, mas tem outros que usam, é fundamento deles. Eu não tenho que ter tudo que todo preto velho pode usar. Eu não tenho que andar que nem um cabideiro, com toalha, cajado, guia, terço. Não existe essa necessidade. Uma outra coisa que as pessoas me questionam muito: Jefferson, os pretos velhos sofreram na mão dos católicos, dos cristãos, e tem preto velho que usa terço. Gente, entenda, a Umbanda, como qualquer outra religião, é uma síntese de crenças. E uma dessas porções que vieram formatar a Umbanda foi o cristianismo, em relação à fé e no exemplo de Jesus Cristo. Ponto. Por que ponto? Gente, na Umbanda não se acredita que Jesus Cristo é uma personificação de Deus. Ele é só um espírito extremamente evoluído que chegou à matéria. Então, não é um problema o preto velho usar um terço. Ele não é católico por causa disso. Ele está ali fazendo benzeduras, fazendo rezas. Isso não... Se você for tomar por esse tipo de radicalismo, você vai acabar com metade dos pontos riscados dos pretos velhos. Porque se o seu preto velho não gosta de nada ligado à igreja católica, para que ele risca o Cruzeiro das Almas? Isso é totalmente um artifício cristão. É uma construção no cemitério da igreja católica. Mas como virou um locus vibracional, eles usam aquilo para trabalho. Tem que entender as coisas se desviando do fanatismo, se desviando do que é radical. Bem, assim, continuando falando essas coisas de apetrecho, não só em relação ao preto velho, né? A pessoa vai trabalhar com cigano e tem cigano que precisa de algumas coisas. Pede um incenso, pede cristais, pêndulo, leque. Isso eu acho normal. O que não cabe dentro da nossa casa, gente, sempre falando, dentro da casa que eu dirijo. Se na sua é diferente, ótimo, eu não estou ditando regra, eu só estou falando como acontece aqui, porque perguntaram como é na União Espírita Luz de Aruanda e eu estou explicando como acontece lá no terreiro que eu dirijo. A gente não põe nada na cabeça, então não adianta o cigano me pedir um lenço amarrar na cabeça, não vai acontecer. E como está todo mundo de branco, veste roupas iguais, não vejo muita lógica dele ficar amarrando lenço na cintura, nada disso. Mas eles trabalham com fita direto, gente, de fazer amarrações de fita para trabalho, colocar junto as frutas, que a gente tem uma mesa de frutas e os ciganos usam desses artifícios, né, de usar fruta, de usar o pão doce. Não vejo nada demais.
Em relação aos guardiões, bombogeiros, é muito a bebida e o fumígeno. Você não vai ver ninguém no nosso terreiro usando, sei lá, punhal, tridente. Não tem essa necessidade aqui. Ah, eu já sei quanto é, mas tanto para o preto velho, quanto para o caboclo, quanto para o cigano, quanto para qualquer entidade, o Umbanda é muito ligado à natureza. Você precisa de uma galha de arruda, uma roda, eu não vejo dilema. O que a gente tenta evitar é colocar na cabeça, por uma série de questões de cor, a gente evita. Praticamente só quem bota coisa na cabeça na União Espírita Luz de Aruanda são os herês, as crianças. As crianças amarram chiquinha, bota boné, bota cocarzinho, quando uma entidade se mostra como um pequeno caboclo, um caboclinho da mata, essas coisas. Agora, a entidade em outras vertentes, a gente evita que bota coisas na cabeça. Até porque, dependendo do grau, o atrelamento entre a entidade e o médium ainda não está, não diria perfeito, que eu acho que perfeito nunca vai ser, ainda não está o adequado, e aquela planta ou erva vai continuar absorvendo energias e nem sempre positivas. Então não é interessante colocar na cabeça, mas ponto, no seu terreiro é diferente, não tem problema algum, entendeu? Gente, obrigado pela atenção. Mais uma vez, não estou ditando regra, é como é na minha casa. Assina o canal, segue a gente. Um abraço.